Daniel Portela, médico pediatra. Vamos falar sobre a rotina do bebê recém-nascido, né? Muito se fala sobre a necessidade de estabelecer uma rotina e isso sendo um pilar para a educação do sono, a formação de um bom ciclo circadiano, que aí esse entendimento do bebê do que é dia, do que é noite, de aos poucos ir permitindo que esse bebê se organize, né, do ponto de vista de vigília, sono, e também que esse bebê se acomode mais facilmente na sua esterogestação, nessa transição da vida do útero para fora da barriga, né, que esse bebê precisa de previsibilidade. Um bebê, né, se tiver muitas variações, ele vai ficar estressado, ele vai estranhar o ambiente. E um bebê que tem um ambiente mais previsível, ou seja, uma rotina, né, algo que se repete diariamente, ele também vai ficar mais tranquilo, né, ele vai se aconchegar melhor ao colo da mãe, dos cuidadores, e você vai dar mais conforto, né, tranquilidade, até mesmo futuramente na estrutura psicológica desse bebê. Tá? Vamos lá, uma sugestão de rotina que a gente pode fazer, gente. Antes de começar também, se inscreve no canal, curte, compartilha, deixa nos comentários suas experiências, isso é importante. Além de disseminar essa informação para outras famílias, estimula o nosso trabalho. Então, voltando, uma sugestão de rotina boa é você tentar aliar o que você faz ao longo do dia com os elementos da natureza, do ciclo dia-noite. O surgimento do sol, do amanhecer até o anoitecer. Então vamos lá, vamos dar um exemplo. Você pode ter essa rotina bem peculiar e você vai inserindo elementos nessa rotina de acordo com as suas possibilidades, com a sua realidade. E eu vou dar alguns exemplos. Então, amanheceu. Amanheceu, eu não sei como é que esse bebê vai estar às 5 horas da manhã, às 6 horas da manhã. Se ele já estiver acordado, ótimo. Se ele estiver vigia o bebê que está acordado, aí é o momento de você sair com esse bebê do quarto, ir para a sala ou ir para a varanda de casa. Não precisa e nem deve expor o sol diretamente, não precisa o sol estar batendo nesse bebê. Mas é interessante que você, nesse momento de manhã cedo, eu me lembro quando meu filho nasceu, eu gostava de ir para a janela da sala, que tinha uma janela grande, e eu ficava ali do lado da janela, que era bem iluminado, né? O sol batia na varanda, um pouco mais distante, e a gente ficava ali com ele no colo, né? Conversando, contando história, cantando, e naquele ambiente onde estava iluminado, onde a família já estava acordada, né? E a gente aproveitava desde os estímulos sonoros, de conversar com o bebê, e o ambiente iluminado. Por quê? Porque a gente, aos poucos, vai inserindo isso. Que de dia é luz, tem mais barulho, né, tem mais estímulo, ótimo. Então, eu me lembro que por volta do meio-dia, no horário do almoço da família, a gente colocava ele num bebê conforto e em cima da mesa ou numa cadeira, numa poltrona, e ele ficava junto da família almoçando. Se esse bebê está acordado naquele momento, excelente. Lembrar que um bebezinho no primeiro mês de vida vai ter ciclos de sono irregular, então dorme períodos curtos, várias vezes ao dia. Então, mas a gente tentava estabelecer, sempre na hora do almoço, estar ao lado. O bebê que estava ao lado da família, estava conversando, a gente estava interagindo com esse bebê, mesmo sendo um bebê de dias, viu, gente? E sempre no mesmo horário. Beleza. Outro elemento que a gente fazia era no final da tarde, né? Isso aí depois das primeiras semanas de vida, que na primeira semana é bem conturbado, assim, muita coisa para fazer, a família está ainda se adaptando, mas a partir de 2, 3 semanas essa família vai se agregando, a mãe vai ficando mais tranquila e a gente começava a fazer um passeio no final da tarde. Então a gente levava no carrinho, protegia a cobertura do carrinho, mas aproveitava ainda a luminosidade do dia e o entardecer, o bebê estava coberto, estava minimamente aquecido, e a gente fazia uma volta no quarteirão da residência, onde a gente mora, fazia uma volta. E aí ele começava a ver o barulho das coisas, a estimulação de às vezes um carro passando,
ou uma criança gritando lá no fundo. E quando já a gente fazia esse passeio bem no final da tarde, às vezes os postes estavam ligando, e eu me lembro que ele gostava de ver a luz do poste, achava super interessante, ele ficava fascinado ali, já percebia que o bebê já começava a prestar atenção nas coisas, ótimo. E aí vamos lá. Depois desse passeio, a gente estabelecia o horário do banho. Então é horário, tudo isso, gente, no mesmo horário. Então a gente dava um banho, a gente colocou o banho então no final do dia, e aí era o banho, um momento também agradável, com música, brincando com o bebê. É um banho curto, lembrar que um bebê recém-nascido, um banho de 5 minutinhos, 10 minutinhos já está passando, né? De preferência 5 minutinhos, um banho rápido, enxugou o bebê e aí leva para o quarto. Isso já está escurecendo. Anoitecendo, o que a gente vai ter que fazer? Agora a gente vai desligar a luz de casa, barulho mínimo, né? Silêncio dentro de casa, e normalmente a gente levava o bebê para o quarto. E restringia esse bebê então agora num lugar escuro, que estava já escurecendo, diminuía a luminosidade, abajur, né? Só a luzinha bem baixa, e já era a cerimônia da noite, né? Era o momento que a gente cantava músicas, tinha história, né? O bebê ou estava no colo, ou estava no berço, ou às vezes até a gente usava muito carrinho dentro de casa também, mas esse bebê estava lá restrito. E aí, então, a gente vai inserindo atividades sempre relacionadas, então, a esse dia e noite, respeitando essa luminosidade, o barulho. Chegou nesse período da noite, o bebê ficava no quarto, restrito a essas características que eu citei. Baixa luminosidade, pouco estímulo, né? E ruídos mínimos, tá bom? E tentar restringir esse bebê no quarto ali, momento, ou se tem um ambiente da casa que pode ir, tudo bem, né? Mas esse bebê vai se adaptar com tudo isso se repetindo diariamente. Uma boa rotina, como eu costumo dizer no consultório, é aquilo que você faz, como esses exemplos que eu citei, e no final do dia, quando acaba o dia, você aperta uma tecla e volta, rebobina, para tudo começar novamente da mesma forma. Se você vai oferecendo isso ao seu bebê todos os dias da mesma forma, ao longo de alguns meses, esse bebê vai se organizando muito melhor. Ajuda esse bebê a ter até menos cólica, irritabilidade, porque o bebê fica mais calmo, ele encontra esse ambiente previsível. Ajuda esse bebê a encontrar melhor a sua associação do dia com noite, e futuramente ele dormir melhor, ter mais organização do seu sono. Então essa rotina vai ser fundamental para isso. E você deve inserir desde o primeiro dia, assim que chegar em casa, voltando da maternidade, a previsibilidade, do dia se repetir da mesma forma, nos mesmos horários. Isso é uma boa rotina, tá bom, gente? Se esse conteúdo foi relevante para você, se inscreve no canal, curte, compartilha, deixa nos comentários suas experiências.